O Evangelho para esse dia 10 de setembro de 2017 é o de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20. Como sempre sugiro, deem uma pausa aí, por favor. Procurem, quem tem Bíblia em casa, procure esse texto, Mateus 18, 15 a 20, ou baixe pela internet para ler esse evangelho, reler, pensar várias vezes, até que eu retorne para fazer o comentário. O evangelho de Mateus, marcado para este domingo 10 de setembro, é muito significativo, pelas seguintes razões. A primeira e mais fundamental é pela presença e atividade do reino que Jesus veio pregar, não para a igreja, não para a religião judaica, não para segmentos, mas para a humanidade inteira. Segundo, pela comunidade cristã primitiva registrada por Mateus, que tinha por missão, por incumbência, por tarefa, realizar este reino com a ausência de Jesus morto e ressuscitado. Terceiro, pelo problema do pecado, sempre ativo nas pessoas, que se transforma em erros, em desvios de condutas, em afrontas morais, em afronta à disciplina que a comunidade deve ter. E quarto e último, o perdão. O necessário perdão sempre com a atividade primeiro de uma conversa longa, cuidadosa, das pessoas que observarem pecados e erros nas outras. Se não der, uma segunda tentativa de levar mais uma ou duas testemunhas para continuar essa conversa, esse cuidado, para curar a pessoa atingida pelo pecado, atingida pelo erro, dos seus desvios que atingem a comunidade. E por último, o apelo para que a própria comunidade intervenha em favor do errado, do desviado, em favor do pecador, para corrigi-lo. E só então, se não tiver retorno, a exclusão dele. Bom, para resumir, eu quero alinhavar dois pontos importantes aqui para ficarem conosco, com vocês aí e comigo também. Primeiro ponto é o cuidado da comunidade com os outros, com os membros da comunidade e até mesmo com os de fora da comunidade. Isso não é uma recomendação fortuita de Jesus, não é uma coisa eventual, é uma coisa permanente. Tanto é que em versículos anteriores a esse texto, Jesus conta a parábola do pastor que abandonou 99 ovelhas e foi em busca de uma perdida. Esse cuidado deve ser radical, deve ser extremo, deve ser pastoral, deve ser coletivo, deve ser de todos por todos. E o terceiro, ainda nesse primeiro aspecto, o perdão é fundamental aí. Perdoar as pessoas, um perdão que não se dá só no resíduo interno, subjetivo das pessoas. Não, eu vou entregar tudo para Deus. Não, não é aí que se dá o perdão. O perdão se dá realmente na relação, na conversa, no encontro com o outro. Perdoar o outro, sentir perdoado pelo outro. Ouvir o outro, se interessar em cuidar do outro. Isso é fundamental aqui. E por último, a questão do erro. A Bíblia toda, mas em particular esse texto do Evangelho, não tem ilusão com o ser humano. O ser humano é um ser que carrega consigo os deméritos do pecado, as marcas do pecado, as sementes do pecado, a tendência aos erros, a praticar injustiças. Então isso é uma realidade que nós temos que encarar em nós mesmos e nos outros. E ter muito cuidado com julgar os outros. Até para não julgar de forma irresponsável, de forma desumana. Para concluir, me preocupando em não tornar esses vídeos muito longos,
Penso que esse evangelho tem uma significação enorme para o momento que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo. O do cuidado uns com os outros. Nós estamos à beira de um abismo, de um hecatombe. Nós estamos à beira de uma guerra mundial de novo. E aqui no Brasil já há até correntes afirmando que há o risco de dividir esse país em vários pequenos países. Tal é o nível de conflito que se ergue de forma rancorosa, odiosa. Nesse momento, este evangelho é importante para nós conversarmos uns com os outros, para nos orientar, nos inspirar e reforçar em nós a capacidade de conversar, de nos perdoar, de nos unir em torno do projeto de Jesus, que é o reino que ele veio trazer para toda a humanidade e não só para quem é de igreja. E por último, o risco que há de determinadas correntes fundamentalistas, rancorosas, odiosas, até mesmo composta por religiosos, por cristãos até. Gente que bate palmas, que dá dízimo, que frequenta a igreja, mas que pega essa orientação evangélica de Jesus pelo caminho legalista, pelo caminho farisaico, pelo caminho fundamentalista, pelo caminho de jogar os outros no inferno sem lhes dar a possibilidade da conversa, da correção, da compaixão, do cuidado. Isso não interessa ao evangelho, isso não interessa às relações humanas, isso não interessa às correções de caminhos. O que interessa aqui é a compaixão pelo outro. Esse é o grande apelo do evangelho. Esse é o grande apelo de Jesus. Essa é a grande proposta do reino que ele veio trazer. Da compaixão uns com os outros. De conversarmos quantas vezes forem necessárias. De frequentarmos os outros quantas vezes isso for preciso. Para nos corrigirmos. E nós nos abrirmos também aos outros para sermos corrigidos, ouvirmos, sermos ouvidos e assim sermos perdoados. Essa é a maravilha desse evangelho. Que a bênção do perdão esteja contigo. Que a bênção do ouvir e do compreender esteja contigo. Que a bênção da tolerância, de conversar com o outro, de sentar com o outro, de rezar com o outro, de orar com o outro, esteja contigo. E que o reino de Jesus transverse, transpasse todas as nossas atitudes para que nós hajamos como ele nos ensinou, sempre nos perdoando uns aos outros, deixando tudo que for menos importante, que estiver tudo bem, em favor daqueles que sofrem, aqueles que precisam, dos feridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.